E aí, gente, tudo bem? No vídeo de hoje, cara, eu queria trazer um pouquinho sobre o fato da igreja perseguida. 2 Coríntios 4, do 8 ao 9, diz o seguinte: sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Esse versículo fala que literalmente a igreja seria perseguida. Um exemplo disso é como alguns profetas, discípulos e apóstolos morreram. Mateus morreu esfaqueado. Tiago morreu apedrejado. Pedro foi crucificado de ponta cabeça. André foi posto em uma cruz em forma de X. Bartolomeu, ainda vivo, foi colocado dentro de um saco e jogado no mar. Tomé morreu por flechadas. O profeta Isaías, do Antigo Testamento, morreu cerrado ao meio. O que mais chama a minha atenção são as reações deles perante isso. Jesus, antes de morrer, disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Olha a atitude que Estevão tomou antes de ser apedrejado. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribua este pecado. E tendo dito estas palavras, adormeceu. Cara, enquanto eles estavam lá sendo perseguidos, apedrejados, mortos de N maneiras, cara, eles não pediam vingança. Eles não pediam para Deus matar aquelas pessoas. Eles simplesmente rogavam pela vida daquelas pessoas. Se alguém faz algo contra nós, a gente quer devolver muito pior. Cara, olha o que Mateus diz. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que estás nos céus. Pois que ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Morrer pelo evangelho é um exemplo drástico, e isso é para poucos. Mas no caso deles, o que você faria? Você oraria pedindo para Deus abençoar aquelas vidas? Você clamaria por vingança? Ou você faria igual Pedro? Negaria Jesus para poder se livrar? A realidade que a gente vive nem se compara ao que essas pessoas que eu esteve vivendo. Mas mesmo assim já é suficiente para a gente ter atitudes muito piores do que as deles. Imagine você ser cristão na época de Nero. Imagine você só poder se encontrar com a sua célula ou ir num culto se for em uma catacumba. Aqui no Brasil a gente tem direito livre de culto. Porém lá na Síria, além do estado de guerra, cara, pelo simples fato de você ser cristão, você pode ser morto. Pra gente daqui é fácil. No máximo você vai ser taxado de careta, no máximo você vai ser taxado de alienado, religiosão, mas não passa disso. E mesmo assim, cara, o que a gente vê nas igrejas são crentes 007. Fora do culto, o cara vira um agente secreto, cara. Ninguém sabe que ele vai na igreja. Ele pode até ser cristão, mas às vezes ele toma a atitude simplesmente para ser aceito. As ações que ele toma não condizem com o perfil cristão. Se ele conta que ele vai na igreja, as pessoas falam: nossa, você? Imagine essa pessoa na época dos que eu contei que foram mortos. O cristão, ele não pode ser um agente secreto. Ele tem que estar inserido no ambiente e influenciar aquele ambiente. A melhor maneira de um cristão evangelizar é por meio do testemunho dele. Não por aquilo que ele prega ou por aquilo que ele fala, mas pelas atitudes que a pessoa vê nele cotidianamente. Agora, se você for um crente 007, como que isso vai acontecer? Paulo foi um que esteve dos dois lados. Ele perseguiu e depois foi perseguido. Abrindo um parênteses aqui antes de contar a história dele, eu sempre pensei que ele era chamado de Saulo antes da conversão e de Paulo depois de ter se convertido, mas na verdade não. Ele sempre foi Paulo e sempre foi Saulo. Saulo era o nome hebreu dele, enquanto Paulo era o nome romano dele. Olha o que Atos 9 diz sobre esse homem. Entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado a conduzi los presos a Jerusalém. Esse trecho mostra Saulo pedindo carta branca para prender os cristãos. Lembra de Estevão que eu contei que morreu apedrejado? Saulo provavelmente viu o apedrejamento dele. Eu não quero contar a história toda dele, mas se você ler lá em Atos 9, você vai ver que em dado momento ele se converte. Cara, ele se entregou de tal maneira ao evangelho que ele se tornou o profeta dos gentios. Uma pessoa que antes perseguia os cristãos escreveu 14 dos 27 livros do Novo Testamento. Paulo também foi apedrejado, mas ele não morreu. Na cadeia ele escreveu Filemão, Filipenses, Gálatas e Efésios. Cara, olha o que ele diz em 1 Timóteo. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me concedeu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que em tempos passados fui blasfemo, perseguidor e insolente. Contudo, ele me concedeu misericórdia, porquanto fiz o que fiz mediante minha ignorância e incredulidade. E a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim,
com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Essa declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Nesse versículo ele reconhece que ele não merecia ser usado, que ele não merecia o amor de Deus, que ele não merecia levar a palavra de Cristo. Mas ele foi usado por meio da graça do Senhor Jesus. A graça é o favor imerecido de Deus que chega até nós. Nós não merecemos perdão, nós não merecemos ser amados, mas a graça nos alcança e por meio dela nós podemos ser usados. Cara, em Filipenses ele diz que para ele viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo, assim como os que eu citei anteriormente, morreu por causa do Evangelho. Para calar essa voz que levava a mensagem de Deus, cortaram a cabeça dele. Eu quero que você se atente que em meio a tanta perseguição, em meio a tanta dificuldade, eles não pararam de pregar o Evangelho. Que tipo de cristão nós temos sido? Você morreria pelo Evangelho? Cara, o sangue dos mártires que foi derramado não foi em vão. A gente vive nessa realidade privilegiada que temos por causa das ações deles. E mesmo com isso, que cristão você tem sido? Você tem sido aquele crente 007? Você é aquele que negaria Jesus para se safar? Postamos tantas coisas nas nossas redes sociais, mas qual é o conteúdo cristão que você tem levado? Cara, eu convido você a ter a mesma ousadia que eles tiveram e levar o Evangelho a todo canto. Cara, o que leva você a ter essa vergonha? Quem devia ter vergonha é Cristo de nós e não o contrário. Mas ele não tem, pelo contrário, ele derramou a graça sobre cada um de nós. Cara, pare de se esconder e leve o equivalo. Leve a mensagem de Cristo a cada canto que você for. Você só partilha também dessa fé porque alguém, em dado momento, não teve vergonha de levar a você o Evangelho. Porque alguém não negou a Cristo e levou a palavra de Deus para você. Imagine se essa pessoa tivesse medo de ter sido taxado. Onde você estaria? Agora inverta a posição. Há pessoas ao teu alcance que precisam ouvir a palavra de Deus. Há pessoas ao teu alcance que precisam ouvir a palavra de Deus. Você tem negligenciado isso? Você tem tido medo? Cara, essa era a palavra que eu queria trazer hoje. A gente tem que assumir o nosso papel independente das consequências que vão ter. Eu realmente espero que você tenha gostado e que essa palavra possa frutificar no teu coração. Se você puder ajudar na divulgação, o meu Instagram vai estar aqui embaixo juntamente com todos os textos que eu usei. Publica lá nos stories e me marca. Que Deus abençoe vocês e que vocês possam ouvir e cumprir o equivalo por parte de Cristo.